Então eu queria fazer duas orações, uma pelos irmãos que vão viajar. Coloque-se de pé, por favor. Nós queremos abençoar a volta, o retorno de todo mundo que vai partir hoje à noite, né? Nós queremos orar por você. Amém, glória a Deus. Os irmãos que estão próximos deles, fiquem de pé também, coloque as mãos sobre eles. Você está perto de um irmão que vai estar viajando. Vamos abençoar o retorno desses amados, pedir que o Senhor os guarde, os livre de todo o mal, amém? Senhor, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos que vão estar viajando de volta para suas casas, para suas cidades, para suas famílias, e te pedimos, ó Pai, guarda-os debaixo do teu sangue, debaixo da tua proteção, livra eles do mal, livra-os das ciladas do diabo. Nós proibimos todo roubo, toda batida, todo assalto, toda morte, toda confusão, toda enfermidade. Guardamos a vida deles, ó Pai, e declaramos que eles vão retornar em paz, e que a tua chama, o teu fogo está sobre eles, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podem se assentar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 10. Vou procurar não demorar, que nós possamos ainda orar um pouco mais nessa noite. Amém? Vamos fazer silêncio agora, irmãos? Peça silêncio agora. Ninguém se movimente mais. Vamos ler juntos esse versículo? Amém? 2 e... Porque... Mais forte. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra, né, a razão pelo qual Ele enviou Jesus. E em Mateus no capítulo 10, versículo 24 e 25, a Bíblia fala que o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu senhor, e que basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Nós podemos exercer qualquer função dentro da igreja. Podemos ser pastores, músicos, cantores, mestres, profetas. Mas antes de qualquer coisa, nós seremos cristãos, que significa pequenos cristos, não é? Somos aqueles que estamos seguindo o coração de Jesus. A marca dos radicais livres é uma mão furada, e é a mão do Senhor na cruz. Por que nós escolhemos essa marca? Nós escolhemos essa marca, essa camiseta que diz Mensageiros da Cruz e tem a mão. Alguém pode falar, mas está escrito Mensageiros da Cruz, e cadê a cruz? Está na mão. Porque para nós, esse é o ato mais radical que um homem pode cometer, realizar. É o ato de dar a sua própria vida em favor de outros. Foi o que Jesus fez. Ele deu a vida. Ele veio para morrer por causa dos homens. E não adianta nada se nós somos radicais livres, nos ajuntamos em conferências, somos abençoados, choramos, somos tocados, não é? Nós vamos amanhã voltar para as nossas casas, mas o que nós vamos fazer com o fogo, com a paixão, com a unção, com o clamor que Deus tem colocado em nós? Deus não tem nos dado apenas para nós, certamente, se Ele está levantando uma geração, essa é uma geração que proclama o que está no coração dEle. Essa é uma geração que também vem para buscar e salvar os que estão perdidos. Há uma paixão no nosso coração. Ninguém pode dizer que ama Deus, mas não ama aqueles aos quais Ele ama. Ninguém pode dizer que é um radical livre, que ama a Deus, mas não está dando a vida para alcançar aqueles que estão perdidos. A palavra do Senhor diz que Ele veio buscar e salvar o perdido. E Jesus não parou, Ele continua todos os dias buscando
e salvando os perdidos. E na verdade, essa é uma urgência que está no coração dele. Cada cidade, cada lugar, a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 4, no versículo 35, Jesus estava pregando ali, compartilhando com seus discípulos, e ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, ou seja, ainda vai demorar para acontecer. Ele disse: eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, porque já branquejam para a ceifa. Isso diz que havia uma urgência no coração de Deus. Há uma urgência no coração do Senhor. E essa urgência diz respeito aos homens, né? O Senhor manda que eles erguessem os olhos para ver os campos, para perceber que muita gente já está pronta para ser colhida. E se elas não forem colhidas, vão se perder. Sabe, eu fico pensando, eu me converti em 1990, há 17 anos atrás. Eu era um jovem como você, nunca tinha conversado sobre Jesus, sobre igreja, com ninguém que era nascido de novo. Nenhum crente, nenhum. Amém? Não converse agora. Ninguém nunca tinha pregado para mim. Eu era alguém dado à farra, ao mundo, né? Estava vivendo a minha vida nas baladas. E quem olhava para mim jamais poderia imaginar que na verdade eu estava maduro. Porque as pessoas que olhavam para mim viam alguém que não estava nem aí para Deus, que a priori não estava precisando de Deus. Nunca conversei nada vezes nada. Eu me lembro que uma tia minha havia se convertido e ela foi fazer uma reunião na minha casa. E de toda a minha família, eu fui o único que não aceitei ficar lá. Eles entraram e eu saí. Mas o Senhor sabia que na verdade eu estava maduro, sim. Aos olhos naturais, pode parecer que aquelas pessoas que estão do nosso lado não estão prontas. Mas o Espírito de Deus, você não sabe, mas Ele tem andado por esse Brasil e está preparando o coração de muita gente. Você vai se surpreender com pessoas que você não imaginava que poderiam se converter e que Deus já tem preparado. Então, me lembro que Deus fez como Ele sabia que tocaria o meu coração. Já contei o meu testemunho para muitas pessoas, não é? E a minha esposa, que não era minha esposa, tinha sido a minha namorada no mundo, e ela havia se convertido e sumido, né? Eu nunca mais vi. Voltei de uma viagem bêbado, lembrando dela, mas mal eu sabia que já era o Espírito de Deus movendo no meu coração. Era o Espírito de Deus buscando aquele que estava perdido, porque Ele queria salvar. E naquela noite eu cheguei, no outro dia eu liguei para ela, e eu percebi que algo havia sido mudado. Me encontrei com ela, e pela primeira vez, alguém nascido de novo falou do amor de Deus para mim. Fiquei assim, me convidou para ir numa reunião, numa célula, e eu fui. Fui com outras intenções, querendo sair com ela depois, na verdade. Mas o meu coração estava pronto, eu não sabia. E muita gente não sabia. Mas naquela noite eu me lembro que o Espírito de Deus estava lá. Foi numa casa, numa chácara, longe, na última rua, eu acho. E era uma rua de terra. Parece que às vezes Deus marca encontros em lugares inusitados. Nem sempre são em hotéis 5 estrelas. Comigo Ele marcou numa célula, numa casa, num bairro bem distante daqui, numa rua de terra, na última rua. Ninguém talvez daria nada. Era um lugar, uma célula que talvez poucas pessoas conheciam. Mas aquela noite, quando eu cheguei lá, com aquela semente que havia sido plantada no meu coração,
o Espírito de Deus começou a mover e eu nasci de novo. Me lembro que eu chorei por 2 horas sem parar. Deus estava se movendo em mim, minha vida foi transformada. Ele havia me buscado naquela noite. Eu não sei, mas eu tenho desejado no meu coração, eu tenho clamado ao Senhor para que a unção venha, para que eu possa pregar o Evangelho com a maior eficiência, para que depois de ter pregado a palavra, como diz Paulo, não venha eu ser envergonhado, mas que o Espírito de Deus possa tocar o coração das pessoas, porque é isso que está no coração de Deus. Eu sei que Deus não vai fazer através de mim simplesmente, mas é através de nós, de uma geração que se levanta como uma voz que clama no deserto. Deus está te chamando para ser uma voz que clama no deserto, para ser uma voz que se levanta e fala com autoridade da parte de Deus. O vencedor é aquele que discerne o coração do Pai, que discerne o coração de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor tem sede de almas. Lá em João, no capítulo 3, Nicodemos se converte e mostra, o Senhor ali mostrando a necessidade do homem ser regenerado. Mas no capítulo 4 de João, nós vemos uma outra necessidade. Quero que você abra sua Bíblia lá em João, capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus narra um fato. Jesus se encontrando com uma mulher, é um texto muito conhecido. Uma mulher samaritana, que havia ido buscar água naquele poço. E eu vejo algumas coisas ricas aqui. A Bíblia fala no verso 1, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Diga comigo assim o versículo 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Sabia que o caminho por Samaria, além de ser mais longo, não era o caminho que os judeus passavam, porque se você continuar lendo, a palavra de Deus diz que os judeus não se davam com os samaritanos, então o judeu não passava por lá, e Jesus era judeu, e o caminho era mais longo, não tinha nenhum motivo para ele passar por ali, mas a Bíblia diz que era-lhe necessário, ou seja, havia em Jesus uma necessidade de passar por aquela cidade, de passar por Samaria. Eu não vou ler o texto, os irmãos conhecem. A Bíblia fala que aquela mulher, havia ali uma mulher samaritana que Jesus parou no poço e mandou os discípulos ir comprar comida. E que ao meio-dia chegou uma mulher para tirar a água do poço. E ele então conversou com aquela mulher. Ela buscava água sozinha, sem nenhum amigo, solitária, porque na verdade as mulheres costumavam buscar água no final do dia, quando o sol já estava mais leve, mas porque ela era uma prostituta, ela ia meio-dia, ela ia sozinha. Agora, isso nos choca, olhar nesse texto e perceber que a palavra de Deus diz que era necessário ir lá, ou seja, olhando, nós sabemos que havia uma necessidade naquela mulher pecadora. Mais para frente um pouco no texto, Jesus conversando com ela no verso 7 diz, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens que tirar, o poço é fundo,
Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha para cá, irmão, não converse agora, por favor. Aquela mulher tinha uma necessidade. Ela estava com sede. Mas sabe de uma coisa que pouca gente sabe? É que Jesus não estava brincando. Ele também pediu água para ela. Aliás, ele pediu primeiro. Ele falou: me dá de beber. Dá-me de beber, disse Jesus. Olha o que está escrito aí. Não, veja a mulher e disse Jesus: dá-me de beber. Está escrito aí na sua Bíblia: dá-me de beber dessa água? Hã? Tá não, né? Está escrito só: dá-me de beber. Eu quero te contar um negócio aqui nessa noite. Naquele momento, tinha uma mulher sedenta. Mas não só uma mulher sedenta. Naquele lugar, também tinha um Deus sedento. Jesus era a água que ia matar a sede dela. Mas pasme, ela era a mulher que ia matar a sede dele. Porque Deus tem sede de pecadores. Deus tem sede de homens e mulheres que ainda não nasceram de novo. É uma sede do coração de Deus. Sabe, nós temos falado muito nessa conferência: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é verdade? Mas poucas pessoas compreendem profundamente esse versículo. Amanhã eu vou falar mais dele. Mas quem é a justiça? O que é? Às vezes você está pensando na justiça apenas social. Mas bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Mas a palavra do Senhor diz que Cristo é a justiça de Deus. Sabe quem é feliz? É quem quer ser como Ele. Quem tem fome e sede dEle, do coração dEle, para ser como Ele é. E aquela fome fala não de uma vontade de comer. Eu li um homem de Deus estava dizendo sobre isso, que o filho pródigo diz que quando teve fome, ele deu vontade de comer das bolotas das comidas dos porcos. Mas provavelmente, quando ele estava sofrendo de inanição, quando a fome já estava corroendo ele voltou para a casa do Pai. Quando nós temos fome de Deus, no nível da inanição, então de fato, nós temos fome de justiça. Então de fato, nós queremos ser como Ele é, e nos tornaremos assim. Ter sede de justiça é ter sede de Cristo, é ter sede do coração dEle. E a sede é o que está escrito lá no Salmo 42, que diz: assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti suspira minha alma. Com essa mesma proporção eu tenho sede de Deus, porque as corças suspiravam pelas águas, porque quando secavam os rios e não tinha água para elas beberem, elas começavam a entrar num processo de morte. E naquele processo, a pele delas começava a rachar, e elas começavam a exalar um cheiro forte, por causa da morte que estava sobre elas, e aquele cheiro atraía os predadores. E nesse desespero, sabendo que a morte já estava exalando delas, e que os predadores viriam para matá-las, aí ela suspirava pelas águas. Você lê e acha bonito, mas para ela era um desespero de vida. Quando você tiver sede de Deus, como essas corças, você vai encontrar Ele.
você vai encontrar um coração igual dele. E aí você vai clamar pelas almas. Jesus tinha essa sede. Quando ele falou para aquela mulher, dá-me de beber. Entrega seu coração, entrega sua vida. Nós somos uma geração egoísta. Nós somos uma geração preocupada conosco mesmo. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração que quer o coração dele, que se preocupa em matar a sede de Deus. Deus tem sede de homens. O que é mais lindo nesse texto é que Jesus chegou primeiro, né? Ele sempre chega primeiro, não é? Quando eu cheguei naquele dia, naquele lugar, ele já estava lá com sede de mim. E eu estava com sede dele, nem sabia. Ele tem essa água, sabe, não importa aonde você mora, aonde você vive. O fato é que no dia que você chegou, ele já estava lá te esperando. Igual foi com essa mulher. A palavra do Senhor diz, não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós outros. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Eu quero te dizer que sempre que você estiver sedento pela presença de Deus, é bom lembrar que Ele também estará com sede de você. Deus tem sede por corações assim. No final do capítulo, versículo 32, o pastor Marcelo compartilhou um pouco sobre isso aqui nessa manhã. Jesus fala que a comida dele e a bebida dele era fazer a vontade de Deus, não é? Era o que estava no coração do Pai. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Ele estava falando dessas vidas. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Era o prazer, era o deleite, mas era também a razão da vida dele. Eu creio, irmãos, que assim como era-lhe necessário passar por Samaria, o coração de Jesus não mudou. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E a mesma sede que Ele tinha de pecadores naquela época, continua tendo hoje. Por isso, nessa noite, eu ouso declarar sobre esse versículo: é-lhe necessário passar por Goiânia. É-lhe necessário passar por Manaus, por Brasília, por Aracaju, por Fortaleza, por Belo Horizonte, por Curitiba, por Porto Alegre, por Palmas, por todos os lugares dessa nação. É-lhe necessário porque há um clamor no coração de Deus. Por isso eu sei que Ele tem andado por esse Brasil, porque Ele quer encontrar os seus filhos. Nós somos discípulos e nós temos o mesmo clamor. A nossa razão de viver precisa ser a mesma razão do coração de Jesus. A nossa comida, o nosso prazer, a nossa razão também tem que ser a mesma dele, de fazer as obras de Deus, de alcançar o que estava perdido. Quais eram os motivos? E quais são esses motivos que deveriam nos levar a sair daqui, dessa conferência, com esse coração? Quero te dar algumas razões. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que Jesus era ganhador de almas. Como nós lemos no Lucas 19, Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Aos seus discípulos, em Mateus, abra sua Bíblia, capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz, e disse-lhes: vinde após mim. Olha o coração de Jesus: e eu vos farei pescadores de homens. Quando Ele estava para partir, em Mateus, no capítulo 28, no verso 19, a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo, ide portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, a palavra de Deus diz:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ele era um ganhador de almas, para isso ele veio, para isso ele viveu, para isso ele morreu, ressuscitou, para isso ele enviou o Espírito Santo aos seus seguidores, para continuar, para capacitar essa missão. Em João, no capítulo 18, no verso 37, a parte B do versículo diz: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A palavra do Senhor, Jesus o tempo todo expôs o coração dele. A palavra do Senhor diz em João 3,16, coloca lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele disse: eu vou preparar lugar, na casa do meu Pai tem muitas moradas, muitas, não são poucas. O coração de Deus se revela todo o tempo. Ele chama Abraão e fala: eu vou fazer você pai de multidões, eu vou te dar filhos como as estrelas do céu, como a areia do mar. João vai a Apocalipse, é arrebatado e vê uma multidão com palmas das mãos, que foram alcançados pelo amor de Deus. Em todo lugar você vê esse clamor de Deus pelos homens. Essa é a razão de Deus. Se não há esse clamor na sua vida, não tem razão de você carregar essa mão no seu peito. Essa mão que está aí furada é a marca de um homem que entregou a sua vida para que outros fossem alcançados. Esse mesmo caminho nós somos chamados para percorrer. Então, se ele foi alguém que viveu para salvar o que estava perdido, e nós que estamos falando que somos seus discípulos, então também precisamos ir. Em Lucas, no capítulo 15, no verso 2, ele foi criticado porque ele andava com os pecadores. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus não acusava o pecador, ele andava com eles, não para compartilhar do pecado deles, mas para compartilhar da vida dele. Você é alguém que anda próximo de pessoas que precisam de Deus? Ou você é tão santo quanto os fariseus, que não pode compartilhar do amor de Jesus com quem não foi alcançado ainda? Nós vivemos para o mesmo propósito. Em João, no capítulo 20, versículo 21, a palavra de Deus diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Por ele nós somos exortados a sair pelos caminhos e forçá-los a entrar no reino. Em Lucas, no capítulo 14, se você quer ser um radical livre, aprenda a carregar uma Bíblia e ler a Bíblia, porque nós somos os jovens da palavra. Nós não queremos edificar uma obra em cima de conceitos humanos. A palavra de Deus diz, em Lucas no capítulo 14, verso 15, que Jesus, contando aqui uma parábola, ele diz, ouvindo tais palavras, um dos que lhe estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou os seus servos para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, dizendo: o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo que me tenhas por escusado. O outro diz: comprei 5 juntas de boi, e cada um deu uma desculpa. Verso 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor.
Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, sai pelos becos da cidade, traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Diga comigo: ainda há lugar. Ainda há lugar. Espírito de Deus clama nessa noite e diz: ainda há lugar. Ainda há lugar no céu. Ainda há pessoas que não foram alcançadas. E ele diz: ainda há lugar. Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. E eu penso que talvez aqui, com lágrimas nos olhos, eu fico pensando como que Jesus contava as parábolas. Eu não acredito que ele contava como alguns pregadores, que são apenas pregadores intelectuais. Mas eu penso que nesse momento da parábola, os seus olhos talvez estivessem cheios de água, de amor e indignação, e dizendo: sai pelos caminhos do Brasil, pelos atalhos dessa nação, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Alguém diz: mas nós podemos obrigar alguém a entrar no céu? Ele está usando uma força de expressão, e ele está dizendo: faça o que for preciso, prega a palavra, insta, exorta, quer seja oportuno, quer não, repreende, porque vão haver dias em que os homens não vão nos ouvir, mas hoje, enquanto é tempo, faz o que for necessário. Insiste, até que as pessoas entrem. Eu e a minha mulher, sempre que nós vamos nos aniversários da família, e alguém pergunta se alguém quer falar alguma coisa, nós sempre levantamos o dedo. Sempre. E um dia, minha esposa estava um pouco chateada, porque uma das suas irmãs havia se levantado e falado: olha, vocês são muito chatos, você insiste demais. Esse negócio de igreja, de Jesus. E ela ficou um pouco assim. Eu falei: amor, está certo. Eu falei: fala para ela. Se ela visse a filha dela cair no buraco, caminhando para cair num precipício, se ela não ia avisar. Ou pergunta se ela ia avisar uma vez só. E pergunta para ela se a filha dela, cega, se ela, não tem não, se ela se calaria. Duvido. Quem ama não se cala. Quem ama não se cala, porque ainda há lugar. Força, insiste, fala 1, 2, 3, 4, 20 vezes, até que entrem. É um clamor de Deus. Ele diz: forcem eles a entrar, forcem em jejum, força em oração, força em clamor, força perdendo a sua vida, força morrendo, para que outros possam viver, para que outros possam entrar. O Brasil não vai entrar no céu sem que homens e mulheres forcem. Diga para o seu irmão: irmão, ainda há lugar. Oh Deus, oh irmãos, como eu sinto o coração de Deus nessa noite.
Confesso para os irmãos que eu nunca tinha visto isso nesse texto. Eu já preguei, eu já li muitas vezes. Mas ao ler nessa noite, o Espírito de Deus está falando no meu coração. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Nós não vamos ficar dentro dos prédios das igrejas, tocando sinos para chamar pecadores. Nós vamos sair de todas as formas para trazer o reino de Deus. Talvez você não saiba, mas em Lucas capítulo 15, verso 7, a palavra de Deus nos mostra que no céu há uma prioridade. Há muitas coisas nas nossas vidas que são prioridades, mas no céu tem uma prioridade, que provavelmente ocupe os primeiros lugares. A Bíblia fala em Lucas 15, 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é uma prioridade de Deus. Que quando você voltar para sua casa, você possa sair com ousadia na sua cidade. Nós estamos preparando aqui em Goiânia, daqui 2 sábados, nós iremos lançar um projeto aqui em Goiânia, que Deus deu para o coração do pastor Giles, da Inglaterra, que está vivendo aqui com a gente um tempo, compartilhado conosco, testificado no nosso espírito, projeto chamado a 11ª questão. É um projeto que nós vamos executar nas escolas de Goiânia. E é um projeto feito baseado nos 10 mandamentos, que é a base do direito e de todas as religiões. E o projeto chama-se a 11ª questão, porque fala de uma prova, de um teste, que está ligado com os jovens, está ligado com o vestibular, mas esse é a prova da vida deles. E nós vamos fazer 11 perguntas, em cima dos 10 mandamentos, cada uma com uma pequena história. E nós estávamos lendo outro dia os pastores, e olha, irmãos, eu vou ser honesto com você, tinha algumas lá que eu não sei se eu podia responder sim. Eles vão responder não em todas, porque todo homem é pecador. Mas a 11ª pergunta é a pergunta. Você pode, e eles vão tomar bomba nas 10, mas a 11ª é a pergunta da vida de todo homem. É a decisão que ele vai ter que tomar por Deus. Nós vamos ter todo um material muito legal que vai apoiar esse projeto. Nós vamos visitar 30 escolas públicas de 2.000 alunos cada uma, nos 3 turnos. E vamos aplicar nas salas de aula esse teste com 60.000 estudantes. Nosso alvo é que 20% deles respondam sim na 11ª questão. E no final do ano, nós queremos fazer um evento com esses 10.000 jovens estudantes que terão dito sim nessa última pergunta. E nós vamos fazer um evento no estádio, no ginásio provavelmente. E esse evento será uma cruzada, onde eles vão trazer os amigos, e também será um evento de batismo no Espírito Santo. Porque nós sabemos que há uma urgência no coração de Deus. E aqueles que responderem a essa pergunta, nós vamos dar um livreto da 11ª pergunta para ele, e ele vai realizar essa pergunta com outro amigo, esse teste. Nós vamos treinar todos os jovens, e mesmo na sua escola que é particular, que não permitem que nós entremos, você vai entrar. E na hora do recreio, você vai aplicar o teste.
Nós queremos fazer material, algumas camisetas, com essa pergunta. Você já respondeu a 11ª pergunta? Você pode ser aprovado nela. E nós queremos que isso vai virar um movimento de salvação em Goiânia. Esse trabalho será apoiado por jejum e oração. Todos os meses, a primeira semana, nós jejuaremos. Toda ela. E naquela semana, a vigília será a noite inteira. Nós queremos juntar aqui 2, 3 mil jovens orando e clamando. Nós vamos estar passando filmes de avivamento, vamos ter palavras, pregações, vamos convidar alguns irmãos para ministrar adoração aqui 3, 4 horas da manhã. Até já convidei o Fernandinho, se ele puder vir numa, ele vai vir, ele vai olhar. Vai ser aberto, mas nós queremos orar a noite inteira para que essa nação seja alcançada. Nós estamos saindo, mas qual é o segundo motivo? Primeiro, é porque Jesus é um ganhador de almas e nós também queremos ser. Mas o segundo motivo é que a seara é grande. Em Mateus no capítulo 9, versículo 36, a palavra de Deus diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Eu oro nessa noite, que o Espírito de Deus levante trabalhadores entre nós. Esse era o seu encargo, por isso ele nos enviou com poder e confirmação. Paulo também perguntou a respeito dos convertidos, lá em Romanos no capítulo 10, no versículo 14, a palavra de Deus diz: como porém invocarão em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas a seara está lá do lado de fora da sua casa, está lá do lado de fora do prédio da igreja. Nós não vamos colher essa cidade parado, não vamos colher dentro das 4 paredes. Jesus, logo após libertar um endemoniado, em Marcos no capítulo 5, deu a ele 10 searas para pregar. Você pode ver no verso 15, 19 e 20. Ele era apenas um recém-convertido, mas ele tinha um testemunho na vida dele. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus falou para ele: não, vai e prega para a sua família. À medida que nós vamos, o Senhor vai nos confirmando com sinais, mas é necessário ir. Terceiro motivo que nós devemos ser como Jesus é que, além da seara ser grande, a palavra de Deus diz que os trabalhadores são poucos. Em Isaías, no capítulo 6, verso 8, a palavra de Deus diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, e digo eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Em Mateus no capítulo 9, verso 37, a palavra de Deus diz novamente: seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogue para que mande os trabalhadores. A palavra de Deus diz: vai por todo mundo, prega a toda criatura. A palavra do Senhor nos exorta, nos manda. Mas tem um quarto motivo ainda, que Jesus nos desafia nessa noite.
A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 13, versículo 4. A Bíblia fala: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando porém ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Diga comigo: mas é necessário. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Se nós não pregarmos, Jesus não virá. Nós clamamos: venha o teu reino. Mas somos hipócritas, porque às vezes não saímos para pregar. Não clame venha o teu reino, se não há em você a disposição de proclamar o reino, de pregar o reino. Quem está me entendendo? Diga amém. Ainda um quinto motivo. Já estou encerrando. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. A palavra de Deus, na boca de Paulo, diz: se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Por favor, não converse, pois sobre mim pesa essa obrigação. Vamos ler junto esse finalzinho? Diga comigo: porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Há uma responsabilidade. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Há uma responsabilidade de pregar o Evangelho. Paulo diz: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Deus não nos dá nada sem propósito. Um talento que foi investido será requerido. Nós vamos dar conta daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu não vou dar conta da salvação das almas, porque é Deus que salva. Mas eu sou portador das chaves do céu. Eu sou portador do Evangelho. Cabe a mim abrir essa porta. Nós não podemos ser negligentes. Lá em Ezequiel, gostaria que você abrisse esse texto da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 3. Olha que coisa séria a palavra de Deus. Verso 17 e 18. Olha o que Deus diz: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Capítulo 33, verso 6. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo,
Se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu mau caminho, morrerás esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei de ti. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele da sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Por amor, nós pregamos, mas pregamos também por temor. Deus te salvou, Deus te deu o Espírito Santo, Deus tem te dado a palavra dele, mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Os radicais livres não são jovens sem temor, não são jovens sem responsabilidade, não são jovens sem encargo, são jovens que têm temor no coração e compreenderam que se Deus está liberando uma unção na sua vida, está te dando uma palavra, é para que você abra a sua boca e avise da parte dos céus aos homens que estão indo nos caminhos da iniquidade. Você tem um compromisso com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes que Deus tem colocado do seu lado. Você não pode se calar. Diga amém. E por último, quero colocar uma condição. Queria pedir aos irmãos que pudessem subir aqui em cima, tocar para nós. Boa. Em Lucas no capítulo 24, abra a sua Bíblia, verso 45. Lucas 24, 45. Há uma condição para sair. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É necessário o poder do alto, e Ele já está entre nós, para nos encher nessa noite, a fim de que nós sejamos revestidos do poder para anunciar a Cristo. É esse poder que traz compaixão, traz indignação, traz arrependimento. No Salmo, capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz: pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Lá em Joel, capítulo 2, a palavra de Deus diz: oh Espírito de Deus,
E acontecerá, verso 28, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Nós somos os radicais livres. Não nos foi solicitado para fazer nenhuma outra coisa, senão para trazer os filhos de Deus até Ele. Não nos é exigido grandes habilidades, mas sim a nos apropriarmos da promessa do Espírito Santo. Naquele dia, onde todos nós vamos comparecer diante do Pai, eu oro para que os radicais livres estejam ali, mas não estejam sozinhos, estejam com seus filhos, aqueles que o Senhor te deu. Erga suas mãos para o Senhor. Nós vamos ministrar uma canção. Enquanto nós cantamos, eu gostaria de desafiar você a pedir para Deus: dá-me essa nação, dá-me os meus primos, dá-me os meus irmãos, os meus colegas de trabalho, os meus colegas de sala de aula. Eu te desafio a responder como Isaías: eis-me aqui, eu quero ir, eu quero levar essa mensagem aos oprimidos, aos perdidos. Eu quero falar da parte do Senhor. Abra o seu coração nessa noite. Abra a sua boca. Comece a orar. Enquanto nós cantamos, eu creio que o Espírito Santo vai batizar pessoas nessa noite. Vai batizar no Espírito Santo. Vai renovar o seu clamor, vai renovar o seu chamado. Se você quiser sair do seu lugar, você pode vir aqui para frente. Venha em temor e tremor. Venha para buscar poder do alto, para pregar o Evangelho. Venha colocar sua vida na presença de Deus.